Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Meu nome é Andressa Costa. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para que você curta o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Assim, toda segunda-feira às 9 horas da manhã você terá uma informação a respeito de um tema jurídico e no final faremos juntos uma oração, tá bom? Hoje estamos aqui para falar a respeito de um tema bem debatido nos últimos dias, que trata da descriminalização da maconha. E aí, legalizou no Brasil? Como é que fica? Após a vinheta. Então, pessoal, recentemente o STF bateu o martelo e decidiu: aquele cidadão que for abordado portando o uso da maconha para uso pessoal não será mais criminalizado, ou seja, ele responderá por uma sanção administrativa, mas não será submetido a um sistema judiciário criminal, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. Ou seja, esse cidadão será acolhido e será conduzido a um centro de atendimento à saúde. Lá, ele será orientado, advertido a respeito dos efeitos do uso da droga. Então, existe essa diferença nos dias atuais. Lembrando que a lei do uso de drogas, ela vem detalhada lá na Lei 11.343 do ano de 2006, no artigo 28. Porém, veja, existe uma grande diferença entre descriminalização e legalização. Eu ouvi nas redes sociais algumas pessoas comentando: então agora liberou geral. Não foi isso que aconteceu. O que acontece hoje, então, a partir de agora, foi essa questão, essa decisão recente de que o cidadão que estiver fumando lá o seu cigarro de maconha e for abordado pela fiscalização, ele responderá na via administrativa. É um ilícito, Andressa? É um ilícito. Lembrando que a compra e o uso permanecem de forma ilegal. No entanto, quando o cidadão é abordado, ele vai ser conduzido e responderá na esfera administrativa, devendo comparecer a centro de acolhimentos, a centro de apoio educacional. Então foram essas circunstâncias que aconteceram. Lembrando também que existem diferenças entre usuários e traficantes. Veja, se o cidadão é pego fumando é uma coisa, no entanto, se o elemento A é encontrado numa praça portando drogas, portando um caderninho com anotações, uma balancinha de precisão, esse elemento ele é um traficante. Existem essas diferenças. A quantia determinada pelo STF foi de 40 até 40 gramas. Então existem alguns elementos objetivos que são ensejadores para essa definição, para essa diferenciação. Só que nós devemos analisar que tanto o STJ quanto o STF também concordam que o uso das drogas não é indiscriminalizado no nosso país. Então, de forma que é ilegal, é ilícito, e nós não deveremos confundir a descriminalização com a legalização. Por isso, fique atento. Ainda permanece sendo ilícito. Posso fazer o uso do cigarro da maconha em locais públicos agora? Não pode. Se você for abordado, você vai responder na esfera administrativa por esse comportamento. O uso de drogas não é indiscriminado e permanecerá sendo fiscalizado pelos órgãos competentes no nosso país. E agora, gente querida, para não perdermos o nosso bom hábito, eu farei a leitura bíblica do nosso dia e em seguida finalizaremos com a nossa oração. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 19 ao 22. Eu farei a leitura aqui com vocês e logo finalizaremos, tá bom? Então, nos versículos comentados aqui,
trata sobre Daniel e a cova dos leões. Muitos de nós conhecemos a história de Daniel. Daniel, um homem fiel a Deus, um homem leal aos seus princípios, àquilo que o fazia permanecer em pé. Foi lançado à cova dos leões e lá teve que permanecer. Eu farei a leitura com vocês e logo nós conversaremos um pouco a respeito. No versículo 19 diz assim: Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso teu Deus, a quem serves continuamente, pôde te livrar dos leões? E então Daniel falou ao rei: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele, e também diante de ti. Não cometi delito algum, ó rei. Aqui nós finalizaremos. Então veja, ontem meditando nessa palavra, eu analisando a situação de Daniel, por vezes nos colocamos nessa situação. Olhamos para um lado, encontramos a pedra que fecha a cova, e olhando para outro lado, vemos leões furiosos querendo nos devorar. E agora, o que fazer diante dessa circunstância? Quantas vezes nos colocamos nesse lugar? Assim, nós não encontramos saída, nós não temos para onde correr, a não ser esperar o socorro. E o socorro vem do Senhor. Por isso, a cova serve para nos estreitar do Senhor. Nos serve para nos render a Ele e dizer: Senhor, é o Senhor comigo, porque aqui eu encontro uma porta fechada e do outro lado eu encontro leões. Porém, Daniel disse ao rei: O meu Deus fechou a boca dos leões. Então, analisando essa palavra, os leões naquele dia tiveram que jejuar, porque Deus estava com Daniel. Assim, Deus é na sua vida, Deus é na minha vida, porque a fúria do inimigo contra nós é grande, mas somos nós em Deus para vencer. Se não fosse Deus conosco, nessa palavra nós vemos que foi a lealdade de Daniel a Deus que causou o motim contra Daniel, porque o problema maior que os sacerdotes aliados ao rei viam era que Daniel era fiel a Deus e ele orava 3 vezes por dia. Então criaram um decreto para que em 30 dias não fosse adorado outro Deus que não fosse o rei Dário. E Daniel, mesmo após a promulgação daquele decreto, ele lançou-se a Deus e disse: Senhor, eu te adoro, eu te amo, seja comigo em tudo, porque eu sou fiel a ti. E as pessoas que viam Daniel falaram ao rei: olha, não existe um decreto para isso, em 30 dias ele não pode adorar outro Deus. E assim, Dário, mesmo tendo muito carinho, muito amor por Daniel, teve que colocá-lo na cova para cumprir aquele decreto. E o rei lançou Daniel à cova com tristeza e não dormiu, porque ele acreditou que Daniel poderia ser livrado, tanto que nesse versículo ele disse ali que Daniel, o teu Deus, você como servo do Deus vivo, Deus te livrou? E assim Daniel respondeu: sim, ele mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Então assim vai ser com você na sua vida. Às vezes nós enfrentamos problemas com a família, problemas no trabalho, e as pessoas se levantam contra nós com fúria, e uma fúria que nem você entende de onde vem, uma raiva, e você se prostra diante do Senhor pedindo misericórdia. Assim nós temos que ser, silenciar mais,
discutir menos, pouco, quase nada, porque é o Senhor que luta por nós. Eu vejo que Deus muitas vezes pode nos dar o livramento antes de tudo isso acontecer. Eu fiquei pensando ontem, mas Deus poderia ter dado o livramento a Daniel para não cair na cova. Mas veja, ele esteve com Daniel na cova durante o processo e logo após o livramento que ele deu a Daniel, o rei decretou uma nova ordem para que todas as pessoas daquele território adorassem o Deus de Daniel. Então veja, ele quis fazer algo maior, algo que ninguém esperava. Então lá no versículo 26 diz assim: o rei promulgou um decreto pelo qual em todo o domínio do reino dele os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino nunca será destruído, seu domínio durará para sempre. Então veja, às vezes você se encontra nessa luta e pensa, mas por que Deus não me dá o livramento agora? Espera, a vitória vem. E muitas pessoas vão adorar o seu Deus, o nosso Deus, por aquilo que Ele fez em nós. Confia, vai acontecer e vai ser lindo quando você vê os sonhos de Deus na sua vida. Permaneçamos juntos nesse propósito, que possamos convidar Deus para estar conosco em todas as batalhas. Às vezes nós queremos do homem o livramento, mas não é do homem, é de Deus. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, que o Senhor esteja conosco em todos os nossos dias, porque nós precisamos das potentes mãos do Senhor para permanecer de pé. Obrigada por permanecer até aqui conosco. Permaneça aqui, finalizaremos a nossa oração. Que você seja sempre abençoado. Que as pessoas vejam que Deus trabalha através da sua vida. E o extraordinário sempre acontece porque é sobre Ele, não é sobre nós. Façamos a nossa oração e aonde você estiver e se puder, curve sua cabeça comigo e oremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Pai, nós nos colocamos, às vezes nos encontramos como Daniel na cova. Não sabemos, Jesus, da onde vem a resposta, da onde vem o resultado, da onde vem o escape, a saída, mas Jesus, sabemos que existe um prazo determinado para todas as coisas. E assim como Daniel esperou pelo amanhecer o dia para finalizar o processo, nós também sabemos que as nossas lutas têm prazo de validade diante de Ti. Nos ajuda, Pai, que possamos estar aqui na Tua presença, grudados com o Senhor, acreditando, Jesus, que nós somos Seus filhos e somos, Senhor, merecedores da Tua graça e do Teu amor, porque confessamos todos os dias que é sobre o Senhor e não sobre nós. Quanto mais conhecemos de Ti, Jesus, mais sabemos que não somos nada. Por isso, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, esteja conosco sempre. Tu és a presença de excelência no nosso meio, Jesus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. A você que ficou comigo até o fim, mais uma vez eu peço, comenta, compartilha, curta o vídeo, se inscreve no canal. Assim, toda segunda você tem um tema jurídico e uma oração para seguir o dia. Obrigada e até segunda no Advocacia com Café.